Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os nomes de Deus para conhecermos melhor do seu caráter e dos seus planos, não somente para o mundo, mas também dos seus propósitos para cada um de nós, para os seus filhos. E hoje iremos falar acerca de Jeová Rofé, que significa, traduzido para a nossa língua, o Senhor que cura. E esse nome de Deus aparece em Êxodo, capítulo 15. Israel tinha acabado de sair do Egito, atravessado o Mar Vermelho, ia para o deserto. E então, em Êxodo capítulo 15, versículo 22, nós lemos isto. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Versículo 23. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ele os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rofé. Temos aqui uma promessa de que o povo de Deus, neste caso Israel, não iria sofrer as mesmas doenças que ele tinha enviado sobre a terra do Egito, sobre os egípcios. É uma promessa condicional. É se ouvires atentos a minha voz, se fizeres o que é reto, se deres ouvido aos meus mandamentos, se guardares os meus estatutos. É uma promessa condicional. Mas não vamos entrar por aí. Vamos nos debruçar, e eu gostaria de dar a conhecer a minha humilde opinião acerca deste assunto. Vamos nos debruçar apenas sobre a cura divina em si. Nos dias de hoje, antes como era, hoje como é, há mudanças, não há mudanças. Até porque este assunto é um assunto importante, porque diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, ao modo como nós devemos de orar e as expectativas que devemos ter em relação às respostas de Deus às nossas orações sobre a cura. Ao longo dos séculos, como disse, tem sido um assunto polémico, tem causado divisões e também tem causado desapontamentos, frustrações. Criam-se, por vezes, grandes expectativas acerca disto, acerca daquilo que o Senhor faz. E não é falar daquilo que Ele pode não fazer. E então, face às expectativas criadas, quando as coisas não acontecem como esperado, como disse, há desapontamentos, há frustrações. E muitos até fazem naufrágio na fé, porque esperavam uma coisa, com fé, afincadamente. Puseram o seu coração numa oração desesperada. E o resultado não foi aquilo que eles esperavam. Podemos dizer que nesta área, e vou-me debruçar um pouco sobre os dois campos opostos. Há quem pegue nesta passagem e em outras passagens semelhantes e diga que as pragas do Egito, as doenças do Egito, não tocam no povo de Deus. Estamos como que debaixo de uma proteção total do Senhor e das suas promessas em relação a isto. E isto aconteceu, neste caso que nós estamos a viver, nesta experiência de pandemia. Sem dúvida que uns podem ficar aquém daquilo que deveriam e como deveriam de orar acerca da cura divina, e outros vão além. Vamos exemplificar alguns e como é que eles fizeram, as afirmações que eles fizeram, que se demonstrou claramente que eles foram além daquilo que deveriam ter ido. Então, quando se começou a falar e a viver esta experiência do SARS-CoV-2, desta pandemia
que alastrou a nível mundial, alguns, e até com responsabilidade na obra, eu ouvi alguns pastores de renome internacional fazerem afirmações do género. Isto não vai atingir o povo de Deus. E eu ouvia aquilo e ficava preocupado e pensava, vai. Depois, rapidamente se constatou que os crentes também eram infectados da mesma forma que os outros. E afinal o povo de Deus não estava com uma imunidade espiritual ou divina em relação a este vírus. Perdida esta primeira batalha, surge uma outra afirmação, que era, bem, isso realmente pode acontecer no mundo, mas nas casas de Deus. Na casa de Deus isso não vai acontecer. Na igreja isso não vai acontecer. E mesmo quando alguns, quando já estava a haver condições que de todo aconselhavam um confinamento, eles mantiveram as suas igrejas abertas. E diziam, claro, que não iria haver problema. Pois, só que depois houve surtos nessas igrejas. Crentes foram infectados. As igrejas fecharam. E isto não traz credibilidade ao Evangelho. Depois desta batalha também ter sido perdida, outra afirmação. Bem, afinal os crentes podem ser infectados, mas nenhum irá morrer por causa disto. Muitos partiram para o Senhor por causa disto. Isto é ir além. Também se pode ficar aquém. E nesta área, alguns ficaram aquém. Muitos ficaram aquém. Ficaram tolhidos de medo, fechados nas suas casas, as igrejas fechadas. Algumas que ainda não reabriram. E nós estamos em meados de junho de 2021. Ainda não abriram. Quando os cafés estão abertos, os restaurantes estão abertos, muitas igrejas, pela graça de Deus, abertas. Mas alguns ficaram aquém. Estão aquém da fé e da expectativa que nós devemos ter e da confiança que nós devemos ter no Senhor. A questão é, Deus falhou. Estas promessas, afinal, não se cumprem. A palavra de Deus não é digna de confiança. Não é assim. Os que vão além, muitas vezes, afirmam também que nada mudou. E há um versículo, e nós podemos usar versículos para justificar as nossas afirmações. Por exemplo, aquele versículo, o Senhor é mesmo ontem, hoje e eternamente, e é usado muitas vezes também nesta área. Então, se Ele curou, se todos eram curados, se Jesus fez aqueles milagres maravilhosos de cura, então hoje também pode ser feito assim. E nós acerca disto dizemos, sim, o Senhor não mudou, no seu caráter não há mudança, sombra de variação, mas não tenhamos dúvidas. A sua maneira de agir, o seu plano e os seus propósitos ao longo dos séculos têm mudado e nesta área também mudaram. Por exemplo, quando os nossos primeiros pais foram criados e colocados no Jardim do Éden, eles para se alimentarem, eles alimentavam-se de fruta, de sementes. Depois, houve uma mudança. Após o dilúvio, o Senhor disse a Noé que ele poderia comer peixes, poderia comer carne de animais sem sangue. Depois nós, com a nação de Israel, nós vemos que o Senhor fala claramente e faz uma separação entre aquilo que eles podiam comer e não podiam comer, animais limpos, animais imundos, esses não podiam comer. Depois, claro que não vamos entrar aqui em grandes pormenores, mas depois, mais tarde, o apóstolo Paulo diz: ninguém vos julgue pelo comer. E comida tudo aquilo que se vende no mercado. Houve mudança. Deus mudou? Não. Mas a sua maneira de agir, de proceder, tem mudado ao longo dos séculos. A questão é, mas afinal, Jesus não fez milagres e nós, seus discípulos, no seu poder, também não poderemos fazer. Bem, vamos ser biblicistas, vamos à palavra de Deus. Já agora, porquê é que Jesus fez aqueles milagres todos?
Ele fez milagres por uma razão. Primeiro, compaixão. Ele era movido pela compaixão. E vendo as multidões, teve compaixão. E não somente lhes dava pão e peixe, que ele tinha multiplicado, mas também os curava. Movido pela compaixão. Mas havia também uma outra razão pela qual o Senhor curava. Há outros, mas quero chamar a vossa atenção para esta. Os profetas, nomeadamente o profeta Isaías, eles falaram que quando o Messias viesse, entre outras coisas, faria parte das suas credenciais os milagres que ele iria fazer. E então, em Isaías capítulo 35, no versículo 4, nós lemos assim: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, ele vem e vos salvará. Então, reparem, se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esta última parte vai se cumprir no milénio. Mas reparem, se abrirão os olhos dos cegos. Quando os dois discípulos de João foram ter com Jesus, João estava preso, João Batista, e João foi assaltado pela dúvida se Jesus era ou não aquele que eles esperavam, ou seja, o Messias para a nação. O que é que Jesus disse aos dois discípulos? Disse-lhes isto. E disse a João: o quê? Olha, os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam. Que era precisamente isto que o profeta Isaías tinha dito que o Messias, que viria e os salvaria, iria fazer. Então Jesus prova o seu messianismo também através destes milagres. E o mesmo princípio se aplica ao apóstolo Paulo. Ele caiu como que de paraquedas no meio do povo de Deus. De perseguidor passou a perseguido. Inicialmente as pessoas tinham medo dele. O seu ministério não era aceito. E então ele vem e, entre outras coisas, ele faz milagres tremendos. Milagres de cura. E fez isso porquê? Então nós lemos assim, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. As credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O apóstolo Paulo, o Senhor permitiu e deu-lhe graça e poder para ele fazer estes milagres, sinais, prodígios, poderes miraculosos. E ele diz, as credenciais do meu apostolado. Ele era verdadeiramente apóstolo de Deus, para os gentios. E ele apresenta estas credenciais comprovativas de que realmente ele era esse apóstolo. Até porque depois também houve mudança. Ele próprio deixou os seus amigos mais próximos doentes. Deixei Trófimo doente em Mileto. Aconselhou Timóteo a beber um pouco de vinho devido às frequentes enfermidades de estômago. Portanto, no caso dele, não se trata de ele ter perdido a fé. Porque ele, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele morre na fé. E então ele também na mesma epístola diz, eu sei que partirei salvo, o Senhor me livrará de toda a obra maligna e partirei salvo para o seu reino celestial, a ele toda a glória. Eu partirei salvo, ele tem certezas, ele não oscila, ele não vacila na fé. Mas houve mudança. Hoje como é, ou como eu penso que é, respeitando opiniões diferentes da minha, já se vê. Hoje o Senhor cura. Sim, o Senhor cura. Fisicamente, sim, doenças físicas. Eu tenho uma experiência pessoal de cura divina de alguém que me é muito próximo, em que eu não tenho a menor dúvida. Os médicos envolvidos nesta situação reconheceram um facto. Que não tinham sido eles, não tinha sido a ciência. Era uma situação desesperante e desesperada. Eu orei. Eu clamei aos céus, como raramente o fiz na vida.
E no fim daquela oração, ou durante aquela oração, a cura divina efetua-se. Hoje, eu conheço pessoas cujo ministério está direcionado para esta área. E eu não tenho a menor dúvida que o Senhor os tenha usado poderosamente aqui. Pessoas são curadas. Há libertação espiritual, muitas vezes também. E há curas físicas. Agora, este facto que eu próprio tenho constatado não é comparável. Não é comparável com aquilo que nós dissemos, aquilo que Jesus fez, aquilo que o apóstolo Paulo fizeram. Hoje devemos orar em primeiro lugar pela cura física. O Senhor pode curar diretamente? Pode. Mas também pode não curar. E aqui reside a principal diferença no conceito que eu tenho acerca deste assunto e o conceito que muitos têm acerca deste assunto. O Senhor pode não curar. Mas há pessoas que o Senhor tem usado de uma forma impactante nesta área e eles próprios, não me perguntem porquê, mas eles próprios têm doenças crónicas. Bem, em parte isto também se passou com o apóstolo Paulo, que curou a muitos e ele próprio tinha um espinho na carne. Sobre o qual ele orou, e acerca do qual ele orou e o Senhor disse-lhe que não o iria curar, que a sua graça lhe iria bastar, seria suficiente para ele. Hoje eu equiparo as respostas de Deus acerca deste assunto àquilo que nós vemos em Hebreus capítulo 11. Muitos, ao serem perseguidos, nós vemos que eles escaparam ao fio da espada. Outros morreram ao fio da espada. Então porquê é que uns escaparam e outros morreram ao fio da espada? Não sei, a soberania de Deus. Hoje na cura divina, cura física, o Senhor pode curar, mas também pode não curar. E nós não podemos argumentar dizendo ou exigindo até que Ele vá curar. Que Ele cura, que tem essa obrigação, que tem esse dever. Porque Ele prometeu que as pragas em relação aos egípcios, que nós iríamos estar protegidos em relação a essas pragas. Que as pandemias que vêm para os outros não nos atingem. Não. Esse princípio não tem solidez bíblica. Usar aquele argumento também que muitos usam acerca de que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos curados. E então aplicam este versículo dizendo que Ele não somente na cruz levou as nossas iniquidades, os nossos pecados, mas levou também as nossas enfermidades. Não vejo isso. Na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si as nossas iniquidades, mas não levou sobre si as nossas enfermidades. Até porque, reparem na lógica, Ele levou sobre si os nossos pecados e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Se Ele levasse sobre si as nossas enfermidades, também as nossas doenças seriam aniquiladas. Não. Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, os nossos pecados. Então, mas a Bíblia não diz, em Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades? Diz. A Bíblia não diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados? Diz. Mas a Bíblia também diz. Mateus, capítulo 8, versículo 14, diz isto. E acerca deste assunto, quando se fala acerca deste assunto, estes versículos muitas vezes não são mencionados. E isto traz um grande prejuízo à compreensão deste tema. Então, nós em Mateus, capítulo 8, no versículo 14, lemos assim. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Este é o contexto. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Curou todos, sem qualquer exceção.
E repara, eu duvido que você tivesse perguntado antes a cada um acerca da fé deles, se tinham fé para ser curados ou não. Para que curou todos os que estavam doentes. E agora, repara, para que se cumprisse o versículo 17, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Prezados amigos, Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Cumpriu-se quando Jesus estava cá, curando a todos. Versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou as nossas doenças. Como? Enquanto esteve na terra, curando a todos. Portanto, essa profecia de Isaías 53 já se cumpriu quando Jesus esteve cá. Não podemos exigir o cumprimento dela agora. Nós sabemos que vai ter um alcance universal quando Jesus reinar, nesse reino chamado milénio, em que ninguém dirá enfermo estou. Vai ter inteira aplicação sem dúvida. Hoje. O nosso interior se renova, mas como diz Paulo, o nosso exterior se vai corrompendo, deteriorando. E mais tarde ou mais cedo, a maior parte de nós, caso o Senhor não venha antes, iremos para a presença de Deus por causa de uma doença qualquer. Podemos morrer por outra causa, um acidente, algo assim. Mas, por regra, uma doença nos levará à presença gloriosa do Senhor. Aqueles que ficam aquém fazem afirmações com as quais eu não estou de acordo. Deus hoje não faz milagres, Ele não cura. Como que coloquem Deus dentro de uma caixa pequena, limitando o santo de Israel. Nós, eles, o barro a dizer ao oleiro, a dar ordens ao oleiro. Tu não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Não nos vamos deter muito acerca disto. Mas porquê? Porque isto, além de não ser bíblico, até se torna um tanto ou quanto caricato a nível espiritual. Aqui não se pisa, assim não se pisa nenhum território divino. Não, o Senhor pode. Mas, à semelhança dos amigos de Daniel, nós dizemos, quando estamos doentes e clamamos a Ele, o Senhor pode curar, Ele pode livrar. Mas se não livrar, fica sabendo ao Rei que nós não nos prostraremos perante a imagem. Se o Senhor não nos curar, nós iremos apropriar da sua graça. Se temos que viver com um espinho na carne o resto da nossa vida, apesar das nossas orações, o Senhor, na sua soberania, tem o seu plano e o seu propósito. Mas devemos de orar pela cura divina. Na expectativa de que o Senhor vai curar. Mas se não curar, não nos renderemos. Há amargura, há ressentimento, há frustração. Porquê? Porque sabemos nos enquadrar nas promessas de Deus e naquilo que o Senhor diz na sua palavra para nós. Nós sabemos isso. Um último apontamento. Jeová Rafa. Quando nós falamos o Senhor é aquele que cura, nós, como fizemos durante este tempo todo, nós pensamos na cura física. Mas o Senhor Jeová Rafa é o Senhor que cura, é o Senhor que sara. Mas também pode fazê-lo. Pode fazer cura emocional. E quantos de nós não estamos precisados mais do que uma cura física, de uma cura emocional? Doenças emocionais que somatizam e se transformam em doenças físicas. Por isso é que Jesus veio também para curar os quebrantados de coração. Os quebrantados de coração. Ele diz, vinde a mim, vós estáis cansados. Cansados tantas e tantas vezes com fardos emocionais. Ansiedade, depressão, medo, desânimo, baixa autoestima. E o Senhor convida-nos a irmos a Ele. Porquê? Porque o Senhor Jesus é Jeová Rafa, que também cura emocionalmente. Tem poder para curar fisicamente, sim. Tem poder para curar emocionalmente também. E convida-nos a irmos a Ele. Afinal, há médico em Gileade. O nosso médico é o Senhor Jesus. Ele tem congruente para as nossas vidas emocionais também. E, acima de tudo, não poderia deixar de falar acerca da cura espiritual que nós
Todos nós necessitamos. Este vírus espalhou-se pelos 4 cantos da Terra, atingiu milhões e milhões, matou e mata muitas pessoas, mas alguns ficam incólumes. Mesmo expostos, não ficam infectados com este vírus. Mas o vírus do pecado alcançou todos os pecados. E nós precisamos realmente de uma cura divina. É porque, não somente devido ao efeito do pecado nas nossas vidas hoje, mas também as consequências do pecado na eternidade. O salário do pecado é a morte. Morte física, mas também morte eterna. E em Cristo nós temos um antídoto para este vírus chamado pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E nele sim todos gratuitamente poderão encontrar cura, sem qualquer exceção. É para todos. Todos necessitam. E todos podem alcançar esta cura. E então um dia vamos comparecer perante Deus. Pai. Não haverá condenação. Porque o Senhor mesmo usando a sua lupa divina, Ele ao prescrutar a nossa alma, não encontrará nenhum pecado daqueles que confiaram em Cristo e o receberam como seu Senhor e Salvador. Porque, repito, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então concluímos assim: se você está doente, ore por cura divina. O Senhor pode curar ou não curar. Seja feita a sua vontade. Mas sejamos persistentes nessa oração. O apóstolo Paulo ele orou 3 vezes. Nós podemos orar 3 vezes, nós podemos orar mais vezes. Mas o perigo aqui é nós ficarmos frustrados com Deus, desapontados com Ele, se Ele não orar. Não há motivos para isso. Se estamos doentes, se a nossa doença é uma doença emocional, podemos ir ao Senhor. Quanto à cura espiritual que todos nós necessitamos, se ainda não foi em Cristo por fé, receba no seu coração. A obra que Ele realizou na cruz é mais do que suficiente para a purificação de todos os seus pecados. Pode dizer aquilo que Paulo disse, doente, com o espinho na carne, doença física. Mas dizer, eu sei, eu estou certo, que o Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele toda a glória ao Senhor que cura. Jeová, Rofé. O Senhor abençoe.